Ela é conhecida como a heroína de dois mundos. Seu nome de nascença era Ana Maria de Jesus Ribeiro, mas ela entrou para a história como Anita Garibaldi, a revolucionária brasileira que lutou na Revolução Farroupilha. E se isso já foi um grande feito para a época e por ser mulher, imagina então essa mesma mulher ter participado também do processo de unificação de um país. Junto com o marido e revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, Anita lutou pela unificação da Itália. Anita nasceu em 30 de agosto de 1821 na cidade de Laguna, em Santa Catarina, um ano antes da independência do Brasil. Na verdade, ela nasceu em Morrinhos, mas logo foi levada para Laguna. Seu pai era tropeiro e sua mãe era descendente de açorianos originários da ilha de São Miguel. Originalmente, a família vivia em Morrinhos, mas após a morte do pai de Anita, a família ficou sem recursos numa situação de grande pobreza, o que levou a mãe de Anita a buscar trabalho em casas no centro de Laguna. Ainda muito jovem, uma outra figura familiar influenciou os ideais republicanos e revolucionários de Anita. Foi o seu tio Antônio da Silva Ribeiro, que era republicano e a favor de uma revolução contra a monarquia para mudar o estado das coisas. Aliás, tudo na breve vida de Anita aconteceu de forma extremamente precoce. Com a morte do pai, ela teve que ajudar no sustento da família. Por isso, se casou em 1835, no mesmo dia que completou 14 anos. Seu casamento com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, na Igreja Matriz de Laguna, foi descrito pela própria Anita como uma farsa em uma carta que ela enviou ao seu tio. O matrimônio não gerou filhos e, em 1837, Manuel Duarte de Aguiar alistou-se no exército imperial, já que ele era monarquista, e abandonou a esposa. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. E claro, não esqueça de deixar um like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se Anita já era casada, como foi então que o italiano Giuseppe Garibaldi entrou em sua vida? Em 1835, a Revolução Farroupilha já havia eclodido na província do Rio Grande do Sul. Nos anos que se seguiram, o sentimento revolucionário aumentou em Laguna, onde a grande maioria da população apoiava a causa republicana. Era nessa cidade que embarques clandestinos de pólvora estavam sendo feitos e enviados aos revolucionários farrapos no sul. Com isso, estava formado o cenário que mudaria o destino de Anita. Em 22 de julho de 1839, o exército Farroupilha tomou Laguna após derrotar os navios da Marinha Imperial que cercavam a vila. A invasão foi comandada pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que estava refugiado no Brasil desde o ano de 1835. Nesse mesmo ano, ele se juntou à Revolução Farroupilha. Afinal, os ideais revolucionários e republicanos do italiano falaram mais alto e, mesmo ele estando fora do seu próprio país, ele se identificou com a causa Farroupilha. Anita e Garibaldi agora estavam no mesmo local e o encontro dos dois era iminente. Anita tinha 18 anos em 1839, quando encontrou pela primeira vez com Giuseppe Garibaldi, que estava então com 32 anos. Em Laguna, a bordo da embarcação Itaparica, Garibaldi observava com uma luneta as casas de Laguna. Foi então que ele observou um grupo de moças que passeava por ali, e uma jovem cujo rosto conquistou a sua imaginação e o seu coração foi notada por ele. Rapidamente, Giuseppe providenciou um barco para ir até a margem e seguir para o exato ponto onde ele tinha visto Anita. Porém, chegando lá, não a encontrou. Parece uma verdadeira história de cinema. Garibaldi já tinha até perdido a esperança de encontrar a tal moça, quando um morador local o convidou a ir à sua casa para tomar um café, um morador local que apoiava também a causa Farroupilha. E foi justamente nessa casa que ele encontrou a moça que estava procurando.
Foi lá que ele encontrou Anita. Em outubro de 1839, Anita decidiu seguir Garibaldi e subiu a bordo do seu navio, partindo com ele para uma expedição militar. Não demorou para ela receber o batismo de fogo, quando a expedição foi atacada pela Marinha Imperial do Brasil. Dias depois, em 15 de novembro, Anita provou para todos a sua coragem e o seu amor por Garibaldi, na famosa Batalha Naval de Laguna. Ali ela se expôs a grandes riscos, atravessando cerca de 12 vezes a bordo de uma pequena lancha de combate para trazer munições em meio à troca de tiros e ataques. Destemida, ela fez essa travessia, mesmo sabendo o risco que corria. Foram diversas batalhas que ela lutou ao lado de Garibaldi, e em 1841 eles seguiram para o Uruguai, onde se assentaram numa fazenda e legalizaram a união. No Uruguai, nasceram os outros 3 filhos do casal. Por volta de 1846, Anita seguiu com os filhos para Nice, na Europa, já que Garibaldi estava buscando um lugar seguro para ela ficar com as crianças. Em 1847, Anita foi para a Itália com os 3 filhos para ficar com a mãe de Garibaldi, e Giuseppe conseguiu se reunir a eles alguns meses depois. Em 9 de fevereiro de 1849, ocorreu a proclamação da República Romana, mas a invasão franco-austríaca a Roma obrigou Anita e Garibaldi a abandonar a cidade. 3 exércitos perseguiam o casal: os franceses, os espanhóis e os napolitanos, com 40.000 soldados, e para piorar a situação, o exército austríaco os esperava para capturá-los ao norte, com cerca de 15.000 soldados. Anita e o marido enfrentaram a guerra e lutaram para salvar o território italiano. Mesmo grávida do 5º filho, ela enfrentou tudo até o fim. Com febre e perseguida pelo exército austríaco, ela foi transportada às pressas para Giccioli, próximo a Ravenna. Ela e Garibaldi lutaram juntos, mesmo com a situação de Anita piorando, até porque, se eles fossem presos, ambos não sobreviveriam na prisão. Anita e a criança que ela esperava faleceram em 4 de agosto de 1849, em Mandrioli, na Itália, deixando Garibaldi desolado. Caçado pelos austríacos, Garibaldi não pôde acompanhar o sepultamento da esposa e se viu obrigado mais uma vez a partir para o exílio. Anita está enterrada na cidade italiana de Roma. Mais de 200 anos após o seu nascimento, o legado de Anita Garibaldi permanece. Ela é considerada, tanto no Brasil como na Itália, um exemplo de dedicação e coragem. Muitas cidades brasileiras possuem bairros, ruas e avenidas com o seu nome, como o bairro Anita Garibaldi em Joinville e a Avenida Anita Garibaldi em Salvador. E no Rio Grande do Sul, a cidade de Garibaldi leva o sobrenome tanto dela quanto do seu grande amor. Em abril de 2012, foi sancionada a lei que determinou que o nome de Anita Garibaldi fosse inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. Ela foi uma mulher que praticamente só conheceu batalhas, viveu de lutas e morreu muito jovem. E, claro, conheceu o amor, que foi a chama perfeita que fez com que seus ideais revolucionários, herdados por seu tio, selassem o seu destino. Uma trajetória predestinada, um amor escrito nas estrelas. A vida dos dois parece mesmo que estava entrelaçada desde sempre, na luta, no amor e nos países onde estiveram. Tanto que Giuseppe Garibaldi relatou em uma carta que a primeira vez em que encontrou Anita, soube que ela seria a mãe dos seus filhos. Um homem que, no meio de uma revolução, de batalhas, ataques e fugas, foi arrebatado pelo amor. Mesmo sendo a primeira vez que ele estava vendo Anita naquela casa, ele reconheceu nela uma mulher cheia de bravura e ideais. A carta de Garibaldi é uma declaração a Anita, onde ele diz: "Entramos na casa e a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo rosto me levou a desembarcar. Era Anita,
a mãe dos meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má sorte, a mulher cuja coragem desejei tantas vezes encontrar. Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando um para o outro como duas pessoas que não estavam se vendo pela primeira vez. Eu tinha encontrado um tesouro de grande valor. Com essas belas palavras de Giuseppe Garibaldi a Anita, a gente encerra o vídeo. Comentem aqui o que vocês acham dessa história de amor em meio a revoluções que atravessou oceanos e desafiou regimes. Deixem o like e a participação de vocês nos comentários e até o próximo!